Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a Garcia Moreno, amigos e amigas do nosso canal Tributo do Agro. É um grande prazer ter vocês aqui conosco para mais essa empreitada de Webnagro. O Webnagro, você sabe que é uma marca nossa de eventos realizados através da web, pertencente a Garcia Moreno, ao nosso portal, que é hoje referência no Brasil em conteúdos fiscos contábeis e tributários. Hoje o nosso tema é escrituração contábil digital e para falar sobre isso, obviamente, nós trouxemos os nossos especialistas da Garcia Moreno, a qual nos próximos minutos teremos aí a oportunidade de ouvi-los e podermos inclusive fazer os esclarecimentos de dúvidas. Nós estaremos aqui através do chat ao vivo também, e você pode ali, alguma coisa que você acha que precisa ser complementado de informação, pode ter certeza e inserir ali que lá no chat a gente vai estar também te atendendo. Fico muito feliz, agradeço aos nossos usuários da Garcia Moreno, aos nossos parceiros de trabalho da consultoria, nossos clientes, e tenho certeza que isso aqui faz parte daquele conteúdo que vem para enriquecer e colaborar com a formação de novos profissionais e a atualização da equipe atual de contabilidade para a preparação do nosso arquivo digital da ECD 2021. Bem, eu gostaria, antes de chamar os nossos especialistas, eu gostaria eu mesmo de tomar a palavra e já falar alguma coisa sobre a ECD. A ECD não existe de hoje, é um instrumento governamental, um super banco de dados que faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital e que hoje tem uma importância relevante, vamos dizer assim, para os processos de compliance, não só por parte dos governos, como também pelas corporações. Eu digo isso porque, partindo do pressuposto que a ECD é um arquivo digital consolidado com uma base de um ano todo inserido lá no ambiente nacional do SPED, podemos dizer então que esse arquivo ele é uma consolidação de toda a minha escrituração contábil, ou seja, reflete todos os fatos jurídicos ocorridos dentro da sociedade. Mais importante até do que isso, e de até dizer que dentro da ECD também está ali a consolidação de todas as nossas demonstrações financeiras, eu poderia fazer alguns comentários a respeito dos aspectos tributários. Por exemplo, hoje toda a informação que é colocada na ECD tem o seu dado inserido de forma analítica em último nível. E isso traz para o cenário tributário uma preocupação de que os nossos usuários devem estar atentos para que o ambiente tributário e fiscal, ele também converse e seja convergente com esse ambiente contábil. E por que eu digo isso para vocês? Vejam só, a escrituração contábil, a escrituração das contribuições, a EFD contribuições, né, das contribuições para o PIS e para a COFINS, lá os lançamentos a título de saídas, que são fatos geradores, são as nossas receitas, e a nível das entradas, que são os nossos gastos geradores de crédito, por exemplo, para quem está na não cumulatividade, para cada lançamento que é levado dentro da EFD Contribuições, existe a obrigatoriedade de vinculação daquele lançamento fiscal com as informações constantes na ECD. Por quê? A partir do momento que eu vou lá e tenho que fazer a escrituração vinculando com uma conta contábil, eu já estou dizendo que essa informação está também na ECD. A mesma coisa acontece, por exemplo, na área de imposto de renda e contribuição social. Quando
eu utilizo a ECD como fonte direta de geração dos dados para minha ECF. E sobre isso, eles também vão estar comentando, a gente vai debater no decorrer desses próximos minutos e tenho certeza que será bastante proveitoso. Beleza, gente? Estou aqui, vou convidar agora, vou apresentar, na verdade, primeiro para vocês, os nossos participantes. O William é nosso sócio consultor na Garcia Moreno, já atua com a gente há diversos anos, é conhecido de todos os nossos clientes, os nossos usuários, ele faz parte dessa rotina e cotidiano de ECD, especialmente nos processos de auditoria nas nossas grandes corporações. William, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade para se apresentar também. Bom dia, pessoal. Um prazer estar falando com vocês. Esperamos que esse dia a gente possa contribuir um pouquinho com vocês nesse assunto que é tão importante, como o Wellington destacou, para que a gente consiga não só atender aquilo que a legislação contábil pede para a gente hoje, mas também a montar uma estrutura de base de dados que dê suporte qualificado para outras obrigações tributárias. Então, espero que seja um dia proveitoso, assim como tem sido rotina nos nossos webinários. Legal, William, obrigado. Obrigado pela apresentação. O William já está na Garcia Moreno. Quantos anos, William? 11 anos. 11 anos, pessoal. Então, não é de hoje, né? Conhece um pouquinho já de ECD. Bem, o outro convidado nosso, também especialista da área de auditoria de ECD e de ECF da Garcia Moreno, também já muito conhecido dos nossos usuários, ele é mais recente do que o William na nossa consultoria, mas tão importante quanto, já tem conquistado o seu espaço aí e faz parte da rotina dos nossos clientes. Renan, se apresente por gentileza. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou na Garcia Moreno faz 1 ano e meio, mais ou menos, e espero que o conteúdo que a gente vai apresentar para vocês hoje seja muito proveitoso e, em caso de dúvidas que vocês tiverem, pode fazer questionamentos ali no chat que a gente vai estar atendendo vocês também. Legal, Renan, obrigado. Pessoal, nós estamos aqui para fazer um trabalho colaborativo. Todos os nossos clientes, lembrando, todos os nossos clientes têm acesso irrestrito às nossas áreas de consultoria, seja através de suporte online, seja através de consultoria formal, seja através das nossas reuniões e teleconferências realizadas com os clientes de forma ilimitada. Então, esse conteúdo aqui tem a intenção, na verdade, de gerar um debate sobre o tema para ser colaborativo com as vossas equipes na preparação do ambiente. Porém, todo o serviço, para isso nós estamos aí 24 horas por dia à vossa disposição através lá do garciaemoreno.com.br. Beleza? Entrego aqui agora nas mãos do Renan. O Renan vai iniciar esse trabalho. Renan, bom trabalho. Fala para a gente um pouco sobre a ECD. Obrigado, Wellington. Bom, a ECD, na realidade, ela começou há um tempo atrás já, né? E ela tem o objetivo de substituir o livro diário. Aquele livro diário que era impresso em capa preta, que ia para as juntas comerciais, que dava um trabalhão enorme para imprimir, demorava tempo. Agora, com a ECD, agora não, mas de um tempo para cá, com a ECD, isso facilitou muito o trabalho de vocês e também deu suporte para o governo ter acesso mais fácil a todas essas informações que a empresa acaba gerando, e ela tem essa função, basicamente, de consolidar toda a parte, que nem o Wellington tinha falado, consolidar toda essa parte das demonstrações, tudo que aconteceu durante o ano para a empresa, ela vai ser apresentada na ECD. É importante destacar que a ECD, até o momento, ela não é obrigatória para a apresentação de todas as pessoas jurídicas, mas sim as pessoas jurídicas de lucro real, essas são obrigatórias, e também as empresas de lucro presumido, que optaram por fazer a retirada de lucro, né, a distribuição de lucro pelo lucro contábil, né? Além dessas empresas que são obrigadas, também é possível fazer a entrega espontânea,
né? Tem casos em que a empresa acha mais fácil fazer a entrega da ECD do que ficar imprimindo livros e apresentando lá na junta comercial para autenticação. A empresa espontaneamente opta por fazer a entrega da ECD. E vale destacar que quando a empresa não está obrigada a ECD, mesmo que ela entregue em atraso, ela pode fazer a apresentação espontânea, desde que ela não esteja obrigada a ECD, né? O registro mais importante, né, hoje em dia, nas declarações em geral, é os cadastros, seja nos sistemas, nas obrigações acessórias. Hoje em dia o cadastro é muito importante para essas obrigações via digitais. E para isso a gente começa com o bloco 0 da ECD. Lá no bloco 0 é o registro que abre o arquivo da ECD. Lá você vai informar o período correspondente da escrituração e identificar os principais dados da pessoa jurídica, né? Vai ter o nome, vai indicar o estado, o município, e um indicador muito importante que vai nessa ECD é se ela é de grande porte ou não, porque isso também influencia em outros campos que você vai ter que preencher em outros registros, que acaba se tornando obrigatório dentro da escrituração. Além desses campos, você vai indicar se ela é normal, se ela teve o início no primeiro dia do ano, ou se ela é uma situação especial de abertura, e se ela também, e lá no registro 0, você vai informar se ela é substituta ou se ela é original. Mais para frente a gente vai falar sobre os casos de substituição da ECD também para vocês. É importante, eu gostaria até de fazer um adendo aqui, que quando a gente fala de ambiente nacional do Sistema Público de Escrituração Digital, não sei se o William concorda comigo, mas o que acontece? Qualquer informação que ela vá ser inserida no ambiente nacional, ou seja, lá no ambiente do SPED, essa informação deve ser averiguada sempre com base referencial de cadastro. Então, isso que está no bloco 0, por exemplo, que você falou, Renan, o cadastro é a essência de qualquer obrigação acessória ou principal que é atendido por exigência de legislação. Uma vez, né, aliás, em qualquer sistema de informação, até a implementação de um ERP dentro de uma corporação, uma vez um cadastro não estando adequadamente tratado dentro do sistema de informação, qualquer outra coisa que você, ou qualquer outra informação que você vincular a esse dado, já podemos dizer que será uma informação imprestável, né? Então, muitas vezes, o que eu gostaria de deixar já de mensagem inicial aqui? Os profissionais se preocupam com grandes coisas, com grandes registros importantes, aquilo que não pode errar, consolidação das demonstrações financeiras, e às vezes, coisas básicas, pequenas, como cadastros, não têm o tratamento que seria necessário ser dispensado pela equipe. Concordo 100%, Wellington, porque a gente que faz um trabalho de auditoria, de acompanhamento, que já é conhecido dos nossos clientes, que foi um tipo de parceria que deu certo na Garcia Moreno, que tenta aprimorar não só a nós, que recebemos arquivos diferentes, mas também a eles, com uma segunda visão da informação que eles estão transmitindo ao fisco. A gente percebe que, ao se efetuar um cadastro, ao se conhecer bem a empresa, se conhecer bem quais são as informações pertinentes à sua organização, seja ela cooperativa, sociedade empresária, ao se conhecer bem o porte, o tipo de regime tributário, o tipo de atividade que ela exerce, tudo isso faz com que um cadastro qualificado facilite mais para frente você entregar uma obrigação de qualidade. Então, a gente sabe que a legislação contábil, desde 2008, ali com a promulgação da Lei 11.638, e 2009, com a 11.941, vem sofrendo alterações constantes na sua legislação, no seu escopo legal. E isso tem impacto direto na ECD. Então, a gente vê que esse cadastro, essa forma de elaborar, desde um cadastro de uma informação societária que o Renan falou, ou desde um cadastro de um plano de contas, que é o que a gente vai entrar agora, que o Renan vai entrar agora, é de extrema importância, porque
essas novidades que vem saindo ano a ano, essas coisas novas que a gente vem enfrentando, seja de tratamento contábil, de mensuração, tem impacto direto, desde você informar que tipo de informação que você está colocando ali, até mesmo você estruturar corretamente seu plano de contas. É isso mesmo, William. Além desses cadastros, ainda temos lá na ECD a tabela de cadastros, onde a gente tem que informar a relação de participantes, se você é controlada, se você é coligada, lá no registro 0150 e 0180. Então, se você tem no seu quadro societário participação de outras empresas, seja ela uma controladora sua ou uma coligada sua, esse cadastro também tem campos lá na ECD, tem registros específicos, onde que você vai ter que fazer essa informação, informando qual é a empresa, o CNPJ e o tipo de participação que você tem nessa sociedade, né? Note, Renan, como é interessante isso que a gente está conversando. Por quê? O registro zero que você abordou inicialmente tem uma questão que fala assim: essa escrituração possui demonstrações consolidadas? O contribuinte vai indicar sim ou não. Se ele indicar sim, obrigatoriamente vai ter um registro subsequente, que é o 0180, que ele vai ter que informar que tem uma controlada lá. Porque quando ele informa, sou uma controladora, vou fazer demonstrações consolidadas, ele tem que informar no 0180 quem que é essa empresa que ele controla. Você concorda? Então, assim, nos 2 primeiros registros da ECD, a gente já tem um vínculo muito importante que vai resultar lá no bloco K no final. Você vê que a gente está falando do cadastro ainda, mas está falando, já tem efeito num dos últimos registros da ECD, que é o que a gente vem alertando nesse começo de... Eu concordo sim, William. Então, o que nem o Wellington falou, o William falou, é muito importante os cadastros. Além desses cadastros, de cadastros gerais, tem o cadastro do plano de contas, que lá no registro, aí já entramos no bloco I, mais para frente a gente vai falar sobre a obrigatoriedade de recuperar esse CD anterior, que isso é uma novidade que veio agora a partir do layout 8, né, William? E essa é uma novidade que veio a partir do layout 8 e que facilitou muito, uma vez que agora a Receita, a própria ECD recupera os saldos anteriores e outros campos novos que ela tem acrescentado, né, William? Perfeito. A gente, ao longo dos anos, se deparou com algumas situações, especialmente na ECF, onde a ECF sempre foi obrigatório recuperar a ECF anterior. Por quê? Porque a gente tem um vínculo de continuidade dos saldos fiscais. A gente está muito acostumado, a gente que é do agro, conhece os benefícios que o agro tem, como depreciação incentivada, prejuízos fiscais aproveitados integralmente no ano seguinte, e em virtude desses benefícios, a parte B do valor, especialmente, era necessário carregar o saldo de um ano para o outro. Então, sempre que a gente recuperava a ECF anterior, a gente tinha uma validação dos saldos anteriores e saldos iniciais que estavam na escrituração desse ano. Isso não existia na ECD. Então, a gente não existia esse compliance de informações, de uma forma que se você enviasse uma ECD com o saldo de caixa em 1 de janeiro de 2021, com R$100, só que se você terminasse em 31/12 com R$50, você só ia descobrir esse erro contábil lá na ECF. E a gente sabe qual é a dor de cabeça hoje para substituir um ECD. Desde o ano passado, então, a Receita mudou isso. Agora a gente tem ela inseriu o bloco C, que é a recuperação da ECD anterior na escrituração, e a partir desse bloco C, a gente consegue recuperar a ECD do ano passado e fazer esse vínculo de informações. Então, hoje é totalmente validado os saldos iniciais da ECD do ano corrente com os saldos finais da ECD do ano anterior. E isso evitou que a gente tivesse erros contábeis ali, talvez na virada do ano, algum encerramento contábil, alguma rotina, ou mesmo você ter gerado um arquivo de ECD, feito alguma modificação posterior na contabilidade, e às vezes isso passar batido na hora de entrega da ECD, e você entregar um arquivo para o fisco que talvez nem estivesse correto mais. É isso aí. E dando sequência, então, a gente vai entrar agora para falar um pouco do bloco I. O bloco I é um bloco destinado a, propriamente dito, à escrituração contábil. Nesse bloco, a gente vai ter o cadastro do plano de contas, das subcontas, os lançamentos contábeis propriamente ditos, elaborados um a um, né, por número de lançamento, os códigos de aglutinação para elaboração do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício,
da demonstração da mutação dos patrimônios do patrimônio líquido. Então, o bloco I, basicamente, é tudo a informação principal da ECD. E lá no plano de contas, a gente já pode começar dizendo que, por lá, você vai direcionar todos os saldos, seja para a demonstração do resultado do exercício, seja para o balanço patrimonial, vai indicar as contas de compensação, e além dessas contas de compensação, ainda tem as subcontas que, pela lei 12.973, né, William, que implementou as EFRS, e você passou, a contabilidade brasileira passou a adotar agora as normas internacionais e as subcontas, onde vai ser controlado ajuste a valor presente, ajuste a valor justo, e pelo registro I053, que você vai fazer essas informações. Aí, Renan, vocês veem que o Wellington trouxe para vocês lá na introdução tem um impacto extremamente relevante. Por quê? O I053, na maioria das auditorias que a gente olha, ele vem em branco. O Renan é testemunha disso. E por quê? Porque muitas vezes a gente esquece que, apesar da ECD ser uma obrigação contábil, a gente vai falar um pouquinho mais, e não fiscal, ela está num ambiente administrado pela Receita Federal, mas ela é uma obrigação contábil, ela tem alguns impactos estritamente fiscais. Então, a gente sabe que ajuste a valor justo, ajuste a valor presente, quaisquer outros ajustes que adentraram a contabilidade após a universalização dela, após a gente entrar no padrão internacional, eles são contábeis. Então, assim, não necessitaria que a gente abrisse contas específicas para eles. Porém, quando a Receita veio regulamentar essas normas internacionais, na 12.973, em 2014, ela trouxe tratamentos específicos no layout contábil. Por que ela quer saber isso? Porque naquela época, a gente não sabia se aquilo teria impacto de arrecadação, se aquilo seria contra o contribuinte ou pró-contribuinte. Então, a Receita falou o seguinte, ó, vocês, então, façam o seguinte, tudo aquilo que for derivado desses novos critérios de mensuração, então, vou mensurar um ativo a valor justo, vou mensurar um ativo a valor presente, vou fazer impairment, tudo isso vocês criem contas específicas, destacadas do ativo, para que eu consiga enxergar isso que está sendo feito. Então, se eu tenho um ativo biológico hoje, gente, lá no meu ativo não circulante, se eu tenho um ativo, uma propriedade para investimento, e a gente sabe que são ativos avaliados a valor justo, eu não posso ter uma conta só no meu plano de contas que mensure o custo desse bem e o valor do mercado dele. Hoje, a legislação na IN 1700, na Lei 12.973, obriga que a gente tenha uma subconta. Notem, isso não vai estar na ECF. Isso vem da ECD. Se fosse olhar para a legislação contábil, a gente não precisaria fazer isso. Mas, para a legislação fiscal, é um cadastro estritamente necessário. Por quê? Se você não cumpre essas regras, a gente perde condições de dedutibilidade de despesas e acaba tributando receitas antes da hora. Então, esse registro I053 é de suma importância. Quando você valida a sua ECD, ele fica até omisso. Por quê? Se você não tem informação, a ECD é assim. Se você não tem informação naquele registro, ele nem aparece após validado. E é muito comum a gente receber ECDs em que o cliente nos fala assim, mas, William, não tem esse registro aqui. Eu vou falar, não, mas edita a tua escrituração. Ele fala, rapaz, agora apareceu. Eu falei, não, então, é exatamente isso. É você ter esse olhar de conhecer, e aí é por isso que a gente está chamando a atenção para esses pontos, de conhecer que existe esse registro, para que você, ao validar o arquivo, não pense, validei, não está aparecendo nenhum registro novo aqui, então está tudo certo. Na verdade, tem uma informação ultra importante que pode estar até escondida de você no teu PVA. Exatamente, e assim como o William disse, por mais que a ECD seja uma obrigação contábil, ela serve de suporte para a ECF. Um exemplo disso é o registro I051, que é onde você vai informar as contas referenciais. Essas contas referenciais, a gente não utiliza ela para ECD, tanto que ela não é um campo obrigatório. Porém, quando a gente recupera a ECD do ano corrente lá na ECF, o programa da ECF, o PVA da ECF, automaticamente vai perguntar para você, quer que recupere o registro I051 da ECD? E aí sim, a importância de ter esse registro preenchido corretamente, com cada conta sendo devidamente referenciada de acordo com as tabelas da ECF também. Renan, fazendo um adendo a isso que o William, isso que vocês falaram aí nos últimos 5 minutos, tem algo muito, muito legal que eu vou falar aqui,
que retrata a importância dessas informações que estão lá no bloco I, por quê? Aonde você tem o seu plano de contas e a vinculação com a referenciação, né, ou a vinculação com o plano referencial estabelecido pelo fisco. Veja só, nós passamos recentemente por uma fiscalização da Receita Federal num determinado cliente, em que estava sendo verificado, tá, estava sendo dado a homologação dos créditos tributários de PIS e COFINS. E todos que são do ramo tributário sabem que entre os principais créditos gerados pelos contribuintes nas grandes corporações, sejam inclusive sociedades empresariais ou cooperativas, o debate mais amplo no mercado é sobre o conceito de insumos. E aí o que aconteceu? O fisco, o contribuinte lá estava escriturando crédito sobre, olha só, sobre as aquisições de insumos e gerando crédito de PIS e COFINS sobre aquisições de insumos. Então, na cabeça de quem estava auditando o processo fiscal e tributário, opa, mas isso aqui é insumo, ele me dá direito a crédito. O que acontecia? Está correto, o processo está 100% correto. A Receita foi lá, arbitrou e falou, não, está tudo desclassificado, porque na contabilidade, esses gastos que vocês jogaram como insumos, os gastos XYZ, não foram ativados. E a legislação fala que os insumos lá só são possíveis gerar crédito aqueles insumos que são utilizados na prestação de serviço ou no processo de produção. Então, se são gastos, eles não podem ir direto para a conta de resultado, e o parâmetro estava errado, a ECD tinha sido gerado totalmente equivocada, ou seja, não tinha sido ativado, não tinha sido constituído, não tinha ido para um sistema de custeio, e aí teve que sofrer uma autuação, perder, para daí buscar e correr atrás para corrigir, buscar o recurso para... Então, você veja o quanto esse link existe de preocupação e que isso aí são normas de compliance, né? Então, se eu vou escriturar um documento fiscal, não basta que eu conheça com exclusividade a minha área tributária. Eu tenho que conhecer a demanda também que existe na escrituração daquele fato, daquele ato jurídico ali, em relação ao tratamento contábil que está sendo dado. Aliás, vou mais à frente, teria que ser o contrário. Eu teria, dentro da área fiscal e tributária, que consultar os nossos profissionais de contabilidade, verificar qual tratamento contábil que é dado, e a partir deste princípio, do tratamento que é dado na contabilidade, eu estender isso para dentro da minha área fiscal e tributária. O problema é que, infelizmente, em mais da metade dos casos que a gente tem verificado, estou falando aqui de grandes corporações, hein? Não estou falando de gente pequena, tá, pessoal? Na maior parte dos casos, os departamentos e as áreas trabalham com desconexão quando o assunto é escrituração fiscal e escrituração contábil. Normalmente não há um planejamento estratégico interno para que haja convergência nessas matérias. Isso aí é muito importante, então, ter esse link entre a área contábil e tributária, e a ECD é um reflexo disso, né? Ela faz menções nos dois setores, vamos dizer assim. Dando sequência também, dentro da escrituração propriamente dito, tem o fechamento. E dentro desse fechamento é apresentado o balanço patrimonial lá no registro J100, a demonstração do resultado do exercício no registro J150 e a DMPL no J210. Além dessas demonstrações, o registro J800 ele serve para você anexar em formato .rtf, é um formato diferente do Word ali, que você pode apresentar as outras demonstrações, outros pareceres da administração, de auditoria independente, demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado.
né? Sobre as demonstrações obrigatórias, o William vai falar um pouquinho sobre cada empresa e como é as demonstrações obrigatórias agora. Obrigado, Renan. Eu só queria chamar de novo, pessoal, a atenção para o link das subcontas, porque eu acho que é um tema de extrema relevância, tá? Por quê? Eu vou trazer um exemplo para vocês muito comum aqui. A gente tem hoje mensurações a valor justo, por exemplo, que refletem no resultado da pessoa jurídica corrente, que trazem um impacto positivo muito grande. Então, a gente passou por um cenário, por exemplo, em que commodities teve um estouro no preço. O preço foi altamente elevado, e quem tinha estoque desses produtos agrícolas no ano, naquele período, teve um valor justo mensurado muito alto, que talvez não é realizado ainda. Ou seja, eu contabilizo e mensuro o valor de mercado hoje de uma coisa que não é ganho para mim ainda. Ela está lá no meu estoque. O que a legislação fala? Se eu estiver controlando esse valor justo, esse ganho em subconta, isso aí eu não tributo agora. Eu vou diferir, vou excluir esse ganho no meu LALUR, lá na minha ECF, vou tributar apenas no caixa. Se eu tivesse uma perda, se eu não controlo em subconta, a 12973 vem falar assim, ó, essa perda é indedutível. Porém, se eu tenho uma perda de valor justo e estou controlando em subconta, eu posso deduzir. Então, olha só a importância desse cadastro, a importância de você estruturar corretamente o seu plano de contas e fazer esse vínculo lá no registro 053 que o Renan estava falando para a gente. Isso é uma questão muito importante, que a gente tem respondido diversos clientes, tem respondido consultas, a gente faz esses apontamentos também na revisão de ECF, nas revisões que nossos clientes têm mensalmente ou trimestralmente de imposto de renda, que são acompanhadas por nós. Então, é um ponto de alerta, um ponto de atenção para esse momento, tá, pessoal? Acerca das demonstrações contábeis, é importante destacar que existem 3 registros ali que são basicamente conhecidos por todos. O registro J100 do balanço patrimonial, o J150 da demonstração do resultado e o J215, que é o DMPL. Os 3 registros hoje são obrigatórios para todo tipo de sociedade, tá? Então, se é lucro real, grande porte, como a maioria dos nossos clientes, todos têm que fazer. Se lucro real de médio porte, tem que fazer. Se é lucro presumido que distribuiu lucros, tem que fazer. Todos têm que fazer. E aí que entra um ponto importante da ECD. A gente precisa lembrar que ela é uma obrigação estritamente contábil. Por que eu estou falando isso? A gente se depara com muitos questionamentos, falando assim, mas lá no layout está facultativo. A informação X está facultativa, não está obrigatória. Mas a gente tem que lembrar que esse mesmo layout de ECD vai atender empresas de todos os tipos. Sociedades de todos os tipos. Por que a Receita, então, deixa facultativo esses campos? Porque aquilo que pode ser obrigatório para você pode não ser obrigatório para outro tipo de contribuintes. Então, esse registro é facultativo porque algumas pessoas não têm a obrigação de entregar. Mas se a sua legislação contábil fala que você tem que entregar, para você ele é obrigatório. Então, a gente tem aqui, desde 2017, ano calendário 2017, um campo que chama notas explicativas, por exemplo. Lá no balanço patrimonial, ao lado de cada conta que você informou na tua estrutura, tem um campo escrito notas explicativas. Hoje, pessoal, notas explicativas são a base de detalhamento da informação das publicações contábeis. Então, essa nota explicativa é obrigatória tanto para PMEs, quanto para empresas de grande porte, seja SA, seja limitada, sejam cooperativas, todos têm que fazer notas explicativas. E esse campo geralmente vem sem preenchimento, só que ele é obrigatório. Por que ele é obrigatório? Quando você faz as suas demonstrações financeiras ao final do período, você pode reparar que ao lado de cada conta do balanço tem um númerozinho lá. Aquele númerozinho é o número da nota explicativa correspondente àquela conta ou grupo de contas em que ficou explicado qual que é o critério de avaliação, qual que é a composição daquela conta, quem são os maiores credores ou devedores, se teve algum impacto, por exemplo, agora no Covid-19. A gente está se deparando com um cenário totalmente atípico. A nota explicativa do Covid-19 está sendo cobrada por todas as auditorias. Por quê? Ali vai ser explicado se teve algum impacto relevante nas suas vendas, se você teve alguma despesa que é atípica, que impactou teu resultado, que o banco ou algum credor venha olhar aquele resultado e falar assim, não, isso aqui aconteceu por causa de um ano atípico, mas não é uma coisa corrente. Então, vocês vejam que isso é de extrema importância, e tem um campo lá no layout DCD, tanto no J100, quanto no J150, e também no J215, no DMPL, que trata dessa nota explicativa. Então, todos, tá, pessoal? Todos hoje têm que informar essas notas explicativas nos campos correspondentes.
devem observar para elas estarem em conformidade com as demonstrações que vocês publicam, então tem que seguir uma ordem, tem que fazer essa conciliação, e devem estar adequadas à atualização contábil. Então, a gente sabe que sociedades de grande porte têm uma estrutura de nota explicativa, sociedades PMEs têm outra estrutura, então essa informação deve estar na ECD. Outro ponto importante no bloco J é o J800. Esse J800, o Eriton vai lembrar que quando saiu o ECD lá em 2009, ó, antigo, saiu o ECD, o pessoal falava, não, mas outras informações? Por que outras informações? Não se sabia muito bem o que estava ali, porque tinha essa questão, é facultativo. Pessoal, o J800 hoje é um registro que traz informações da maior necessidade, da maior importância para todas as organizações de grande porte. Se vocês entrarem no nosso site hoje, nossos clientes têm esse tipo de material disponível. A gente tem um artigo que fala para cada tipo de sociedade, se ela é grande porte, se ela é cooperativa, se ela é de médio porte, se ela é de pequeno porte, quais são as demonstrações obrigatórias para cada um dela. Se ela tem que fazer DVA, se ela não tem, se ela tem que fazer DFC, se ela não tem. A gente sabe que o J100 até o J215 tem 3 tipos de obrigações. J150, DRE, J100 de balanço e J215 da MPL. Só que as cooperativas, por exemplo, de grande porte, como são nossos clientes, Olha, tem que só fazer... é o J210 a DMPL. Ah, obrigado, Renan. O J215 é o dos lançamentos contábeis, pessoal. Então, o 210 é o cadastro das contas e o J215 são as mutações do patrimônio líquido, são registros pai e filho, tá? Obrigado, viu, Renan? E no J800, você tem... Então, por exemplo, eu estava comentando com vocês, hoje a cooperativa de grande porte, ela tem que fazer um DFC. É obrigatório ela fazer um DFC. Só que não tem nenhum registro pertinente a isso. Onde que essa informação vai? É lá no J800. E apesar desse registro ser facultativo, quando a gente olha a 5764, ou a 11638, ou os CPCs, a gente sabe que são obrigatórios às empresas de grande porte, eles obrigam essa informação. Então, ela tem que constar do J800. Outra informação, lá no registro 0, o Renan falou para a gente, você tem que informar se você é de grande porte ou não. Todas as sociedades de grande porte têm que ter auditoria independente. Elas foram equiparadas às sociedades anônimas, sendo elas limitadas ou cooperativas, elas têm que ter auditoria independente. Então, se você tem que ter auditoria independente, outra informação obrigatória que deve constar do J800 é o parecer da auditoria. Se você é SA, por exemplo, é obrigatório ter um relatório de gestão, um relatório do Conselho Fiscal. Se você é uma cooperativa, é obrigatório ter o relatório da gestão, o relatório do Conselho Fiscal ao final de cada período para as publicações. Só que esse J800 é o que comporta esse tipo de informação na ECD. Então, a gente precisa estar atento a esse tipo de informação para que você cumpra corretamente a legislação societária. Para que você não entenda que o layout especificado para a Receita Federal foi cumprido, mas fiquem omissas informações que são de finalidade contábil. Porque a ECD tem esse escopo, essa visão mais contábil que fiscal. Outra questão que é muito importante na ECD é que existem as situações, por exemplo, em que nos históricos padronizados a gente usa abreviações. Então, se eu vou falar de setor administrativo, se está nas minhas abreviações no meu histórico contábil, setor ADM, por exemplo, eu tenho que falar na minha ECD o que significa esse ADM. Então, por exemplo, eu estou falando lá que no meu histórico contábil, despesas com o pessoal do setor ADM. No meu J800, eu tenho que ter um arquivo chamado assim, lista de abreviaturas. Essa lista de abreviaturas tem que falar, ADM significa administração. Então, vocês vejam como o J800 ele pode ser amplo, ele pode ser flexível, para você colocar ali informações de suma importância, e também ele tem essa questão de você cumprir corretamente aquilo que a tua legislação determina. E estar omisso nele, hoje a gente sabe que pode até mesmo invalidar a tua escrituração. Porque se você não está cumprindo todas as obrigações que são exclusivas a você, se você, por exemplo, é uma SA, uma cooperativa e não tem um parecer do Conselho Fiscal ou não tem um parecer da tua administração, você não está cumprindo a tua lei ordinária. Você não está cumprindo a 5764, você não está cumprindo a 6404. E a gente tem, inclusive, punições hoje, na ECD e em todas as outras obrigações, para informações omissas. Complementando isso que o William falou agora há pouco também, uma novidade que veio a partir do layout 7 da ECD, ano retrasado,
foi a criação de novos campos nos registros J100, J150 e J210. Esse novo campo, o nome dele é nota explicativa. Então, quando você anexar a sua nota explicativa lá no J800, ela vai ter a numeração dela. A nota 5 é do caixa, a nota 6 é do cliente. Então, lá no seu balanço patrimonial no J100, nesse campinho você vai indicar lá que a nota 5 é a do caixa. Então, na conta do caixa, você vai colocar essa conta. Na conta cliente, vai pôr qual é a nota, a respectiva nota que ela tem que obedecer lá. Essa é uma novidade que veio a partir do Layout 7, que é um campo obrigatório que todo mundo precisa estar atento para poder preencher ele. Indo, pessoal, a gente tem, então, após as demonstrações contábeis, aquelas empresas que precisam consolidar demonstrações. Ah, foi bom até a gente só voltando, tá, pessoal? Tem um material no nosso portal que a gente trata de demonstrações combinadas. Muita gente não sabe nem o que é demonstração combinada, mas muitos grupos econômicos que não têm a figura de uma controladora, de uma holding, deveriam estar fazendo demonstrações combinadas e não estão. Essas demonstrações combinadas, elas se aplicam quando você não tem a figura de um controlador, mas tem várias empresas do mesmo grupo. Nós temos um material específico explicando cada detalhe desse tipo de demonstração no nosso portal, e é bom estar atento a ele, porque agora na ECD que a gente tem que enviar essas demonstrações combinadas. É no J800 também. Mas seguindo, as demonstrações com... Perdão, só uma observação. Esses comentários que a gente está fazendo de matérias que a gente tem aí no site, tá? A gente vai, pessoal, colocar aqui logo abaixo no chat para vocês terem um link direto do portal para acesso. Legal, obrigado, Wellington. E, pessoal, esse tipo de material que a gente prepara é justamente para dar suporte para vocês agora. Esses artigos que a gente elabora vão dar todo tipo de informação que vocês precisam e, claro, havendo dúvidas, a gente vai estar à disposição. Acerca da ECD, a gente segue com o bloco K, não é aquele bloco K que todo mundo tem medo da demonstração da EFD, ICMS e IPI, mas é um bloco K que também causa arrepio em muita gente. Por quê? A gente sabe que consolidar demonstrações não é uma coisa simples hoje. Para consolidar demonstrações, eu preciso expurgar as operações intercompany. Então, se eu tenho uma empresa, quem que tem que consolidar obrigações hoje? São exclusivamente as empresas controladoras individuais. O que isso significa? Que quem consolida demonstrações, o que é a consolidação? Juntar as demonstrações de várias empresas. Só aquela empresa que tem controle nas decisões de uma outra empresa. Então, se no teu investimento você tem a participação majoritária numa investida, e você determina o controle dessa investida, você toma a decisão final, você é obrigado a consolidar as demonstrações daquela investida junto à tua empresa. E para isso, a ECD tem um registro específico ao bloco K. Vale lembrar, pessoal, que quem faz equivalência patrimonial não necessariamente tem que consolidar, tá? É uma dúvida que a gente responde frequentemente na consultoria. A gente tem outros termos para esse tipo de reconhecimento. Então, coligadas, não é obrigatório consolidar. Quem tem controle conjunto, tá? Joint venture, que você controla junto com outra pessoa jurídica, uma entidade, você também não precisa consolidar. Se você é uma entidade que tem um investimento pouco relevante, que a gente fala de avaliado pelo custo, também não precisa. Exclusivamente aquela empresa que controla individualmente outras organizações precisa consolidar as demonstrações contábeis. E isso é feito primeiramente nas demonstrações de publicação, né? Mas também no ECD tem um registro para isso. E qual é a importância disso? A gente sabe que uma boa estrutura contábil vai ser muito mais fácil de consolidar outras demonstrações. Por quê? É necessário que você tenha um plano de contas unificado para que você consiga expurgar operações. Então, assim, na ECD hoje, você precisa informar o plano de contas dessa entidade controladora e qual seria o saldo dela no patrimônio e no resultado com as operações das empresas que ela controla. Então, é necessário que você tenha essa visão contábil muito clara entre elas, para que você consiga enxergar essa informação intercompany. Por que eu estou falando isso? Se eu tenho, por exemplo, uma conta na minha empresa controladora e na minha empresa controlada de vendas para a empresa controlada, ou vendas para a empresa investida, na hora que eu for consolidar, é muito mais fácil eu expurgar, porque eu sei que aquela conta é o saldo das empresas que eu estou consolidando. Se isso está numa conta genérica, que abrange
partes relacionadas e partes não relacionadas, quando eu for fazer essa consolidação, eu vou ter que ficar filtrando lançamento por lançamento, operação por operação. E muitos ERPs não dão essa informação hoje. Eles não te mostram, ó, essa informação, essa venda aqui foi com parte relacionada, essa venda não foi com parte relacionada. Isso acaba sendo feito um trabalho aqui, que é trabalho de formiguinha. Então, a ECD acaba virando um trabalho monstruoso, justamente porque a gente não teve essa visão antes de fechar a contabilidade. Então, o bloco K hoje, pessoal, ele tem que ser feito. Ele está omisso em algumas organizações que são controladoras, tá? Só que ele tem uma autodenúncia dentro da própria ECD. Se você falou no bloco 0 que você não tem que informar a consolidação das demonstrações contábeis e não habilitou o bloco K, mas lá no 0180 você informou que você tem uma controlada, você está se autodenunciando. Então, a gente sabe hoje que incorreção e omissão pode gerar penalidade. Então, é necessário que a gente esteja atento e já se prepare para esse tipo de informação. Já molde o meu plano de contas, as minhas operações, e o meu ERP também. O pessoal de TI é nosso parceiro nesse momento, porque se eles criam rotinas que permitem que a gente separe essas operações entre empresas ligadas, fica muito mais fácil o nosso trabalho depois. Esse registro, ele foi por um tempo, ele foi facultativo, mesmo as controladoras, mas agora ele é obrigatório. Então, deve ser observado por todas as empresas que têm investimento. Cooperativas, tá, pessoal? As cooperativas, que muitas vezes constituem sociedades empresárias, que elas têm para fomentar o seu cooperado. Então, a gente sabe que tem transporte, combustível. É muito comum que cooperativas agropecuárias tenham esse tipo de investimento majoritário, controle sobre sociedades empresárias para fomentar o seu cooperado. Isso é permitido pela legislação cooperativista. Só que as cooperativas muitas vezes esquecem que porque elas não são consolidadas em outras empresas, elas não são consolidadas por cooperados, que elas não têm que consolidar. E não é uma verdade. As cooperativas, na figura de controladora, também precisam consolidar as demonstrações contábeis das suas investidas. Seguindo, pessoal, acho que caminhando até para o final do nosso bate-papo, tem um assunto que gera muito debate e que merece uma atenção de vocês. A gente vem falando aqui da qualidade da informação, de estruturar corretamente a ECD, estruturar corretamente o plano de contas, que isso tem impacto na ECF. O Wellington mostrou para nós como isso tem impacto relevante lá na FD Contribuições, ou quando você toma crédito PIS e COFINS. E por que isso é tão importante? Porque substituir ECD hoje é uma dor de cabeça. Hoje não é possível substituir ECD por erro contábil. Quando que a gente substitui ECD hoje, pessoal? Por erro de layout. Então, eu fiz algum erro de layout, que eu fiquei omisso, que eu fiquei não cumpri o layout corretamente, eu posso substituir ECD. Porém, suponhamos que a nossa ECD esteja adequada. Informei tudo aquilo que era necessário para não correr risco de omissão, não tomar multa de omissão. Só que o meu lançamento contábil não ficou adequado. Então, lá no ano seguinte, eu vi que às vezes ficou uma nota sem escriturar, ficou uma despesa sem reconhecer, ou tem um crédito que eu estou reconhecendo agora extemporâneo, eu queria reconhecer lá no ano anterior. Eu não posso mais. Hoje, a legislação contábil, tá? Ela determina que todo lançamento contábil de retificação de erro, que a gente chama de retificação de erro de exercícios anteriores, deve ser feito no período corrente. Como que isso funciona? Eu vou até pedir para o Renan também colocar, a gente também tem um material sobre isso, onde a gente falou detalhadamente sobre esse assunto no nosso portal. Hoje, todos os erros contábeis de lançamento devem ser feitos no ano corrente. Então, se eu identifico erros contábeis após o fechamento da minha demonstração, após a entrega da minha ECD, eu não posso voltar na minha ECD e substituir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer no ano corrente esses efeitos, e tem uma conta lá no patrimônio líquido que vai receber esse tipo de ajuste, que chama ajuste de exercícios anteriores. Através dessa conta, eu preciso detalhar, reconhecer no meu ativo ou passivo aquilo que teria efeito patrimonial, e aquilo que teria efeito de resultado de anos anteriores, eu não posso reconhecer no ano corrente. Então, tem muita gente que fala assim, esqueci de reconhecer uma despesa do ano passado, eu quero reduzir a base de cálculo do imposto de renda agora. Não pode. Essa tua despesa, ela vai lá para o teu PL, no ajuste de exercícios anteriores, e você até pode ir lá no LALUR e fazer uma exclusão dessa despesa. A legislação permite você fazer isso na ECF. Contabilmente, você não pode. Você não pode substituir ECD. Mas, mesmo assim, nas situações em que a gente pode substituir,
as empresas que são auditadas necessitam de assinatura da auditoria independente. Vocês vejam a dor de cabeça que pode ser substituir uma ECD hoje. A mão de obra que pode dar, às vezes a falta de conciliação, a falta de compliance, a falta daquilo que o Ayrton falou, a comunicação entre setor fiscal e contábil. Porque vai chegar agora o pessoal do fiscal e falar, cara, eu preciso que você arruma a contabilidade, isso que eu vou precisar agora tomar crédito. Vai falar, não dá mais, amigão. O fisco não permite que eu retifique mais a minha ECD. Então, vocês vejam como isso é importante, a qualidade da ECD é importante, a gente está falando desses pontos agora, para que a gente entregue uma ECD correta, por isso que a gente insiste no nosso trabalho de auditoria, de revisão, para que depois a gente sabe que substituir é inviável. Sobre isso também, só fazer um adendo, tá, pessoal? Se você, vamos supor, omitiu uma receita no ano de 2020 e já entregou sua ECD, você vai reconhecer essa receita em 2021, lá em ajustes de exercícios anteriores. Porém, a gente sabe que omissão de receita causou impacto tributário do imposto de renda. Faltou base de cálculo no ano anterior. Você tem que, obrigatoriamente, na ECF do ano, lá da receita, na competência que ela é, e fazer uma adição no LALUR. Por que eu estou fazendo isso? Porque apesar dos efeitos contábeis serem reconhecidos no ano, os fiscais não são no ano. Os fiscais são lá no ano corrente, porque o RIR determina que a gente deve observar o princípio da competência, tanto para despesas quanto para receitas. Então, esses pontos são de extrema necessidade para que a gente consiga, ao final do período, cumprir essa ECD e também não se preocupar com uma posterior substituição. Para que se exista também a necessidade da gente provar ao fisco alguma coisa, mostrar ao fisco alguma coisa, a gente tenha a certeza da qualidade da informação e conheça hoje como que é essa estrutura para que a gente fale ao fisco daquilo que a gente sabe que está acontecendo. Então, a gente sabe, empresas, por exemplo, de atividade rural, produtores rurais, é obrigatório que a gente tenha a separação contábil daquilo que é atividade rural das demais atividades. Isso deve estar previsto na planificação contábil. Ah, mas eu não fiz, e agora o que eu faço? Você vai ter todas essas dificuldades para substituir. Então, observar isso, tá atento aos pontos que a gente está comentando aqui hoje, eu acho que é de extrema validade para que a gente não incorra nessas dores de cabeça posteriores. É isso mesmo, William. E dá para perceber que substituir a ECD não é uma tarefa fácil. E diferente do que acontece com outras declarações, por exemplo, a ECF, a EFD Contribuições, a EFD ICMS-IPI, uma DCTF, que é bem mais simples, você entra lá no seu PGD, no seu PVA, muda lá que ela é uma ECD de retificação, uma declaração de retificação, e faz a apresentação novamente. Para ECD, precisa, além de atender esses requisitos contábeis que para você poder retificar, onde você pode fazer a correção no ano seguinte, se mesmo assim for necessário fazer a substituição da ECD, ainda tem que elaborar um termo de verificação para a substituição da ECD. Esse termo tem previsão lá no artigo 8º da IN 2003, agora de 2021, dizendo certinho lá o que tem que conter nesse termo. E esse termo também ele vai anexado lá no registro J800. Lembra que o William tinha falado que lá serve para complementar um monte de outras informações? Então, o termo de verificação também é um que vai anexado lá no J800, mas na realidade ele é no J801, né? O J800 ele é para as demonstrações e o J801 é um registro específico que você vai ter que anexar também no formato .rtf lá a esse termo de verificação. É bom você ter lembrado, Renan. Excelente comentário, porque, para vocês terem noção, no termo de verificação, eu tenho que detalhar qual registro que eu alterei, qual campo que eu alterei, qual valor que eu alterei, qual conta que eu alterei. Eu tenho que colocar detalhadamente para o fisco e para os usuários tudo que eu fiz de alteração na minha ECD. Então, vamos supor o motivo que eu alterei. Tem que ter os procedimentos de auditoria, pessoal. Empresas que são auditadas, cooperativas que são auditadas, tem que ter um procedimento de auditoria declarado no termo como o auditor revisou as alterações que você fez entre a ECD anterior e a ECD atual. A gente sabe que muitas vezes o auditor nem olha a ECD atual, quanto mais a anterior. Então, vocês olhem como que esse termo de verificação é um arquivo complexo. Se você, por exemplo, vamos supor que você alterou uma conta contábil de um lançamento, que não implica em valor,
Você vai ter que detalhar em qual conta contábil, qual que era o mês, qual era a competência, qual que era a data, qual que era o histórico, por que que você alterou. Veja só, isso eu estou falando de um lançamento contábil. Então, esse comentário do Renan acho que foi muito válido, porque o termo de verificação é uma coisa que o pessoal acha que é só assinar, e tem o campo de assinatura do termo de verificação no ECD, lá no J901, né? E esquece que eu tenho um arquivo do termo de verificação que detalha as alterações que eu fiz no meu layout. E imagina só, a própria legislação já fala que a gente não pode fazer uma substituição de ECD por um erro contábil. Como que você vai justificar que está substituindo uma ECD por erro contábil? Não tem mais como. Então, por isso que tem que ficar muito atento na hora de fazer esse tipo de retificação, que na realidade é uma substituição de arquivo. Dando sequência, então, depois de apresentado todas as informações, é hora de assinar o seu arquivo. Assim como era feito antigamente, onde o contador e o administrador da empresa assinava o livro diário impresso, na ECD também continuou dessa forma, mas com uma diferença, agora é por certificado digital. Obrigatoriamente tem que conter uma assinatura do contador responsável, né? E do responsável pela empresa. Hoje, o manual da ECD, ele recomenda que o responsável pela escrituração por parte da empresa seja o CNPJ dessa empresa. E na impossibilidade de ser o CNPJ, aí sim assinaria os sócios que são responsáveis legais pela empresa e demais sócios se o contrato social exigir. Né, William? Esse é um ponto muito importante. Então, pessoal, olha só. A gente sabe que cooperativas têm uma realidade um pouco diferente, que é o presidente lá que vai assinar. Ele é o responsável pelo conselho de administração, pela administração da cooperativa. Mas as sociedades limitadas, por exemplo, se o teu contrato social determina que 2, 3 ou 4 só são administradores e que todos devem assinar, apesar do layout da ECD admitir o envio com uma assinatura só, todos eles têm que assinar. Por quê? Mais uma vez a gente lembra, o que manda é a legislação contábil. É o contrato social que vai te regrar quem que deve assinar. Então, você vai colocar lá, esse CNPJ, responsável pela assinatura, sim. Contador, responsável pela assinatura, não. E os outros 4 sócios lá, ou 5, ou aqueles que tiverem responsabilidade pela assinatura, sem a responsabilidade pela escrituração, mas assinando com certificado digital. Então veja que a gente tem que estar atento até no documento de constituição da empresa. Porque se lá tiver uma cláusulazinha dizendo assim, que o sócio A e o sócio B assinam conjuntamente pela empresa, administram conjuntamente, pronto, você vai precisar da assinatura dos 2 sócios na sua ECD. Eu acredito, Wellington, que esses seriam os pontos importantes que a gente queria destacar. É claro que tem muita coisa que a gente poderia falar, né? Mas pontos de atenção, acho que todos aqui nós passamos por cima, causamos aqui talvez um alerta, né? Para os nossos clientes, para que eles possam estar buscando fazer esse arquivo desse ano. William, Renan, gente, vocês vejam só, né? Muito do que foi dito aqui, você às vezes precisa fazer um curso de 1, 2 dias inteiro para você ouvir aquilo que nós trouxemos para vocês aqui de forma objetiva, né? Ou seja, nós trazemos um conteúdo para que atenda aquele objeto do dia a dia, daquilo que é prática da tua equipe, daquilo que tem que ser observado como pressuposto para a geração de uma informação com qualidade, né? Com qualidade e que o arquivo não seja denunciante, né? Porque muitos contribuintes fazem e geram arquivos e depois vão ser fiscalizados e muitas vezes eles nem sabem, né, William e Renan, mas na verdade estão sendo fiscalizados e muitas vezes punidos por informações que foram geradas pelo próprio contribuinte, né? Então, eu acho que é imprescindível. Agradeço imensamente vocês pela disposição em participar aqui com a gente no canal. Renan, William, muito obrigado. Pessoal,
Você que é nosso cliente, nosso usuário, nossos conteúdos, vocês sabem, já disse para vocês, lá na Garcia e Moreno, como é feito vários comentários aqui, né? O que você imaginar de conteúdo em qualquer área, físico, contábil e tributário, lá na Garcia e Moreno você vai encontrar. Os nossos usuários, se tiverem alguma dúvida, podem solicitar um apoio ali pelo chat, né? Para a gente ajudar vocês a encontrarem algum conteúdo, né, William? Renan, que a gente tenha produzido, que vocês tenham interesse nisso, mas principalmente isso serve para esse trabalho nosso aqui, de trazer esse bate-papo para vocês, trazer o tema de uma forma, por um meio informal, para que vocês consigam, a partir de agora, amadurecê-lo aí dentro da sua corporação e trazer para a nossa consultoria já aquilo que vocês vão encontrar que realmente são desafiadores e que precisam de apoio. Para isso, nós vamos estar à total disposição. Beleza? Gente, aqui no chat nós colocamos para vocês os links das matérias aí que foram comentadas durante a nossa live aqui, durante o nosso webinagro, né? Peço para vocês, não se esqueçam, vocês estão aqui no canal Tributo do Agro, canal que é da Garcia e Moreno, né? O nosso canal de transmissão. Peço para vocês, aproveita aí, se inscreva no nosso canal para você acompanhar esse trabalho. A partir dos próximos eventos, para acessar os nossos conteúdos, já obrigatoriamente deverá estar inscrito. Quem não tiver inscrito já não consegue acessar mais os nossos links. De qualquer forma, faça parte dessa corrente, vem com a gente, que a intenção aqui é trazer conteúdo de qualidade em debates objetivos. Beleza? Pessoal, mais uma vez, William, muito obrigado. Foi assim, Renan, a exposição de vocês foi muito legal, ficou fácil de entender, né? Todos os desafios que nós temos aí dentro da ECD. Principalmente, né? Vocês fizeram um trabalho para dizer aqui o tempo todo para o nosso usuário o seguinte, pessoal, não basta ter aquela notícia do PVA que o arquivo foi validado com sucesso, né? Termino aqui a minha mensagem que, na verdade, essa informação que você recebe lá no PVA é só um grande começo para que, a partir de aí, seja construído o trabalho de auditoria, validação dos arquivos, das informações e dos dados que estão inseridos dentro desse cenário. Para isso, você sabe, pode contar com a Garcia Moreno, com o nosso trabalho de auditoria da ECD, que corre agora até o prazo findo de entrega. Nós estamos atendendo os nossos clientes aí com a auditoria desses processos de ECD. Beleza, gente? Foi um prazer ter vocês aqui. Espero. Vocês sabem que toda semana nós estamos aqui no canal com eventos. Acompanhem as nossas publicações aí pelas redes sociais e com certeza na próxima semana a gente está junto novamente. Até a próxima. William, Renan. Então, um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Um prazer falar com vocês. Sempre é bom manter esse contato. Vocês fazem parte do nosso dia a dia. E é uma satisfação estar aqui para falar um pouquinho daquilo que a gente gosta, faz parte do nosso cotidiano. É isso aí, pessoal. Desejo que vocês tenham um ótimo dia. Gostaria de contribuir também no seguinte sentido: para você que é nosso cliente, tem algum assunto que você acha interessante que não encontrou no nosso portal, pode sugerir o assunto que com certeza a equipe vai estudar, vai elaborar um material bem bacana e publicar para vocês também. Foi um prazer tê-los conosco, tá? Muito obrigado. Falou, pessoal. Até a próxima e um forte abraço a todos.